Seja bem-vindo à segunda aula do curso Racismo e Educação Antirracista. Como pudemos observar na primeira aula do curso, a ideia de separação humana em raças é ideológica, ou seja, não encontra bases genéticas para tal classificação. Ela surge para tentar justificar uma dominação e utilizava, no século XVIII, uma pseudociência para criar uma hierarquização. Essa diferenciação hierarquizada, que acredita que uns são melhores que os outros, foi e ainda é responsável por grandes violências cometidas pela humanidade. A essa prática damos o nome de racismo, que é o tema desta aula. Assim como o termo raça é marcado por um complexo sistema de significações históricas, sociais e políticas, o conceito de racismo é igualmente marcado por uma grande quantidade de definições. Entre os principais autores sobre o tema, destacamos as considerações do professor Kabengele Munanga. Para ele, o racismo é uma ideologia essencialista que prega a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças. No racismo, as características físicas hereditárias comuns seriam o suporte das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores desiguais. Ou seja, o racismo é essa tendência em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. De uma forma prática, podemos dizer que o racista cria a raça no sentido sociológico, porque considera que um grupo com traços culturais, linguísticos, religiosos diferentes dos dele, como naturalmente inferior, e aí utiliza caracteres biológicos como marcadores e, ao mesmo tempo, como justificativa. Para o professor Antônio Sérgio Guimarães, no Brasil, o racismo é vestido em roupas ilustradas, um país que se julga antirracista ao mesmo tempo em que não considera como nacional a presença de afro-brasileiros e indígenas. Uma hipocrisia brasileira, que pensa que o racista é aquele que separa, não o que nega a humanidade de outro. Racismo para ele é o racismo do vizinho. Nosso modelo é difícil saber quem é racista. Você acabou de ser discriminado, você reclama, não. Meu irmão, você que é complexado. Eu não sou racista, não. E esse modelo prejudica a formação da consciência das vítimas, consciência dos negros, consciência dos cidadãos brancos em relação a um fenômeno tão importante da sociedade brasileira. Esse é o modelo que eu chamei de crime perfeito, porque o racismo à brasileira mata duas vezes, é como um carrasco. O carrasco mata duas vezes, a primeira vez, a segunda vez, pelo silêncio. O racismo brasileiro mata fisicamente, mata a consciência das vítimas, mata a consciência dos povos brasileiros, de modo geral, branco e negro, desmobiliza o racismo, e fica difícil você identificar quem é racista na sociedade brasileira. Como completou o professor Munanga, o racismo no Brasil, historicamente, prejudicou a formação de uma consciência crítica, pois ocorre de forma velada e nega sua própria existência. Nessa mesma perspectiva, o professor da Unesp, Juarez Xavier, acrescenta que a luta antirracista no Brasil tem avançado de forma substancial nos últimos anos, mas com muitas dificuldades, justamente por conta das características deste racismo. Talvez um dos exercícios mais brutais para a população negra no Brasil é ter que atravessar a sua humanidade tentando provar que é humano.
Isso é um desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste social, um desgaste profundo das condições políticas com que o negro vive na sociedade brasileira. Isso porque todo o histórico brasileiro, toda a trajetória brasileira mostra que você vive no Brasil, que se pode chamar de um epistemicídio das culturas negras no Brasil, o etnocídio da digital cultural negra no Brasil e o genocídio da população negra. Os dados mostram isso, em especial o Atlas da Violência, que mostra que parte considerável dos mortos pela violência social é constituído por negros, meninos jovens da periferia em condições de vulnerabilidade social. Então isso é perverso. O racismo brasileiro é perverso e ele impõe a nós, negros, uma dificuldade até mesmo de saúde mental. Nós temos que ter muita disposição para poder fazer esse enfrentamento. Precisamos de muitos espaços de reconstituição da nossa subjetividade para poder sobreviver a essas violências que nós sofremos na sociedade brasileira. É importante destacar que este conjunto de ideias e pensamentos e ações que pressupõem a inferiorização de grupos se manifesta em nossa sociedade de diferentes formas. Por isso, seguiremos aprofundando nossa discussão e apresentando os diferentes tipos de racismo. Mas isso na próxima aula. Te espero lá!